Olá pessoal, muitíssimo boa noite. Nós estamos aqui hoje começando mais um podcast trazendo todos os assuntos sobre o mundo do negócio. E hoje o assunto é muito interessante. Vocês já pensaram sobre compliance trabalhista frente ao mercado atual? Conta pra gente aí, Felipe, um pouco sobre o que é compliance. Muito boa noite. Boa noite, João. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Então, hoje esse assunto é bem interessante. O compliance trabalhista, ele é um programa de integridade adotado pelas empresas, cujo escopo é formado por condutas e políticas que visam mitigar os riscos e prejuízos e evitar a responsabilização por condutas ilegais por meios de adequação e respeito às leis, acordos e convenções coletivas de trabalho, João. Show de bola! E para entendermos um pouco melhor sobre isso, hoje faremos um paralelo com a série Intimidade, ela que ganhou o prêmio Íris do Júri de Melhor Direção Drama, em reconhecimento à conscientização sobre privacidade e discurso da série. Isso aí, João. Só para os nossos ouvintes e telespectadores, nós não vamos dar spoiler da série não, galera. Quem tiver interesse, é uma série muito bacana, tiver interesse de buscar, dá uma conferida lá. Mas é isso aí. Vamos lá, João. E para nos ajudar a entender esse assunto, o nosso convidado de hoje é Gabriel Nepomuceno Aguiar. Ele que é CEO da empresa GNA Negócio, atuando no ramo de advocacia há 13 anos com especialização no terceiro setor. Ele que vem se dedicando nos últimos anos a treinamento de pessoas e empresas com foco em reprogramação mental, comunicação assertiva e gestão de negócios. Tudo muito bom, Gabriel? Um prazer ter conosco. Fala, amigos, muitíssimo boa noite. O prazer é todo meu, João. É exatamente isso. Cara, primeiramente, agradeço pela oportunidade da presença. A pauta é nobre, o trabalho que vocês estão fazendo mais ainda. Eu acho que hoje nós vamos fazer um bate-bola legal, que nós vamos deixar alguma coisa de muita valia para todo mundo que estiver nos assistindo. Show de bola, sim. Gabriel, cara, você iniciou sua carreira há 13 anos atrás com especialização no terceiro setor. E eu gostaria que você contasse um pouco da sua história. O que fez você abrir seu negócio, seu escritório hoje, e com esse modelo tão inovador? É engraçado, né, cara? Porque a resposta da vida é a resposta do trabalho que vocês estão realizando e basicamente a resposta da evolução que o mundo precisa, tanto no sentido de promover mais segurança, quanto melhores condições para o indivíduo no médio e longo prazo, manutenção da saúde, das boas condutas e tudo mais. João, meu primeiro emprego, cara, foi como recepcionista de hospital. Ainda hoje eu contei sobre isso, não me recordo para quem. Eu era recepcionista de hospital, então basicamente trabalhava como um insumo ali a vida humana ou a falta de saúde que afetava tanto a vida humana. Então trabalhei ali por 2 anos, depois graças a Deus fui promovido com um cargo um pouco mais gerencial, administrativo, trabalhava com gestão de contas, aprovação de consultas em convênio, mas ainda muito ligado com a área da saúde. Extrema pressão, convênio aprova, convênio não aprova, a gente morre ali na sua frente esperando alguma autorização. E basicamente, aquele pensamento juvenil do estudante de direito de que, cara, meu conhecimento vai transformar o mundo, essas injustiças que eu vejo, isso não vão passar adiante, eu vou empenhar todo o meu esforço, todo o conhecimento que esse mercado me trouxer justamente para causar um equilíbrio, um pouco mais de justiça para esse mundo. E a partir daí, saí da Unimed, que é até uma cooperativa muito grande, talvez a maior cooperativa de saúde, talvez não, a maior cooperativa de saúde do Brasil. E depois de 5 anos, comecei a fazer estágio, logo depois me formei, comecei na advocacia e percebi, cara, com muita rapidez, por conta da minha hiperatividade, eu acabo me envolvendo de forma muito intensa. Então, onde as pessoas às vezes precisam de 10 anos para ter uma experiência sensível a ponto, eu com muita velocidade consigo identificar, por um exemplo, que a advocacia, cara, é uma carreira extremamente danosa ao psicológico, à mente, ao físico, principalmente essa nova geração, que é hipersensível. Então, assim, respondendo, o meu motivo de empreender, de fazer uma busca mesmo por alguma condição um pouco mais linear, um pouco mais saudável de vida, de trabalho, foi exatamente a escassez de um ambiente saudável para performar e para entregar o meu trabalho. Então, basicamente, cumprimento de prazo, cobrança excessiva, baixo resultado por conta da dependência de terceiros, do judiciário principalmente. Então tudo isso coloca, como se diz, é toda a equação montada para parecer que você é ineficaz, que você é eternamente insuficiente e que você sempre vai estar cansado e não vai conseguir promover um enorme resultado. Então a partir daí eu comecei, cara, a estudar
conteúdos externos de outros países, principalmente Suits. Eu acho que é uma lembrança mais, né, ainda mais a gente falando da série, acho que Suits é uma lembrança mais íntima, mais próxima da realidade do brasileiro, sobre as bancas americanas, a forma mais estrategista, mais futurística como se operava o mundo direito. Então eu pensei, cara, aquela minha ideia juvenil de realmente promover justiça, ela não morreu dentro de mim. Só que a forma de fazê-la me cansa muito, e eu não conseguiria operar essa profissão se eu continuasse naquele ambiente da forma que eu me encontrava. Então, basicamente, foi minha busca incessante por criar um ambiente onde eu conseguisse promover a justiça à minha maneira, né? Com os meus traços, com as minhas habilidades. E o mercado aceita, cara, porque nós estamos exatamente nessa época de vida, né, João? De sustentabilidade, de promoção à saúde, dessas preocupações, né, com o indivíduo. Então, assim, sorte ou esforço, isso tudo se conectou, fazendo com que minha ação, nesse momento, gerasse um resultado, que é ter, né, uma empresa sólida, uma empresa interessante ao mercado, é o que os clientes dizem. Então essa é a minha história, esse é o meu motivo de estar aqui nessa posição hoje. Muito bacana, Gabriel. Fiquei interessado quando você falou do início da sua carreira aos 13 anos, eu logo pensei aqui. Você acha que o setor que você entrou lá na Unimed, com sua pouca idade, moldou basicamente o seu caráter, não um caráter pessoal, e sim profissional, para hoje você ter essa empresa sólida, para hoje você estar aplicando da forma que você faz, tem feito seu trabalho e o crescimento da sua empresa? Cara, eu tenho certeza, porque o insumo do ser humano para qualquer coisa é a vida. Quando a gente trata com lei, a gente trata com patrimônio, com direito, com um monte de outras coisas. Mas com a vida, às vezes fica em segundo plano, a menos quem mexe com criminal, com alguma coisa mais assim. Quando você tem como primeiro insumo profissional algo que lida objetivamente, diretamente e exclusivamente com a vida, não tem como negligenciar que aquilo ali, a única solução que você precisa gerar é manter a vida. Então, quem autorizava os procedimentos, quem atendia o cara no balcão, quem fazia a ficha, quem conduzia até o médico, era unânime nos treinamentos. Cara, você lida com a vida dos outros. Então aqui tem que ser impecável. Aqui a gente não tem chance para errar, não. Então, assim, indiscutivelmente, cara, como a gente reproduz padrão, né? Nós vamos falar sobre isso aí no curso do bate-papo. Inquestionavelmente, esse padrão que a gente recebe, né, como input, como informação ali, sem sombra de dúvidas, consolida como conhecimento na nossa cabeça e a gente reproduz ele o resto da vida. Tudo que vem depois, né, para virar o que virou hoje, parte daquele anseio básico, ancestral, que é cuidar da vida, cuidar do indivíduo. Aí todo o resto depois passa a fazer mais sentido e flui, né? Parece natural quando você entende esse sério. Cara, e quando a gente fala de ambiente de trabalho satisfatório e agradável, a gente fez uma pesquisa recentemente sobre os índices de assédio moral no Brasil. E a gente tem um dado, em 2021 a Justiça do Trabalho ela registrou, cara, 52 mil casos de assédio moral no Brasil. 65% dos casos são mulheres e 35% são homens. Bom, diante disso, cara, qual que é o modelo organizacional mais eficaz dentro de uma empresa para evitar esse tipo de situação? Conta pra gente. João, ótimo falar sobre isso, porque embora eu seja 100% favorável às regras e o conjunto, né, trazido pelo compliance, eu tenho uma visão um pouco diferente, um pouco modernista. Por quê? Quando a gente pega para estudar a legislação europeia, estadunidense e tudo mais, a gente percebe que as únicas que foram eficazes, elas eram regionais. Olha o tamanho de Portugal. Olha o tamanho de um estado nos Estados Unidos, tendo em vista que a legislação não é regional. Cara, a eficiência de uma regra tem muita relação com a amostra que vai ser utilizada para a decisão da lei e a amostra que essa lei vai ser aplicada. A gente não consegue, basicamente, imputar uma mesma regra. Vou citar, né, já que a gente está falando de Brasil, a gente não consegue tratar a mesma realidade econômica, financeira, social no Acre e em Roraima, em Santa Catarina e em Fortaleza. Por quê? Porque o Brasil, cara, territorialmente é muito grande, a forma como os povos brasileiros foram evoluindo é muito diferente, todo mundo evoluiu muito, às vezes um evoluiu mais por um lado, outro pelo outro. Então, assim, a forma com que eu enxergo, João, não é a forma tradicional de compliance que se vende por aí, que é modelo chapado, todo mundo coloca suas informações dentro desse modelo aqui e replica. Eu não enxergo que funciona dessa forma. Eu enxergo que, para cada região, para cada tipo de empresa, para cada modelo de negócio, para cada perfil de colaborador, aplica-se um compliance específico para a sua realidade.
Hoje é até mais fácil dar esse exemplo, porque há 5 anos atrás a gente não conhecia uma empresa que fazia regime híbrido, regime home office, que contratava gente jovem, que trabalhava de moletom. O Google começou com isso. A pandemia chutou a porta e trouxe isso para a realidade de dentro da casa de todo mundo. A realidade de hoje é pessoas diferentes, situações diferentes, performances diferentes. Tem gente que performa muito sentado quietinho num canto isolado. Tem gente que é só ali, quase que, como se diz, sendo empurrada por um time, por um gestor e coisa do tipo. Então eu acho que, sem sombra de dúvidas, o compliance é mais do que, né, uma utilidade, é uma necessidade, mas todavia eu enxergo que tudo que a gente fala, cara, de criação de parâmetros, de criação, né, de baliza de modo estagnado para a realidade brasileira simplesmente não funciona, entendeu? Já tive provas, atendo hoje 19 estados aqui na empresa e a gente já tem com muita clareza o que funciona para o nosso cliente de Curitiba, não funciona para o nosso cliente de Goiânia, não funciona para o nosso cliente de Mato Grosso. Então, para cada uma regra, para cada uma forma de agir, é óbvio que tem padrão que se repete, então tem condições específicas, como por exemplo os dados de assédio e tudo mais, que a gente já tem sim pílulas ali, né? A vestimenta, eu trabalho com o quê? Promoção de evento? Então a régua é essa aqui. Sim. Então vamos ver as pessoas que têm menos fragilidade e que conseguem se projetar nessa condição e vamos gerar um treinamento para essas pessoas e vamos realizar uma blindagem para que os eventuais clientes, participantes daquele mesmo ecossistema não executem qualquer ação. Então assim, existem formas de fazer, mas fazer isso individualmente, por região, por tipo de negócio, hoje tem se mostrado a forma mais inteligente, mais eficaz, justamente para contribuir com a diminuição desse tipo de índice aí, que é assustador, né, cara? Muito. Ô, Gabriel, vou pegar um adendo que você falou do compliance. Então, só como você acabou de mencionar pra gente aqui, que é a favor sim do compliance, mas não daquele engessamento que ele deixa a empresa, eu vou passar aqui as fases do compliance, você discorrer pra gente um pouco pra gente aqui, para você dar um adentro do que você acha dessas fases, o que você concorda, o que você não concorda, entendeu? Então, no compliance, o compliance corporativo, no caso, ele é composto pela fase 1, que é a avaliação de riscos, a fase 2, que é o desenvolvimento de um ambiente ético, a fase 3, que é a criação de atividades de controle, a fase 4, que é a estruturação de canais e processo, e a fase 5, que é o monitoramento. Você acha que esse tanto de fase que tem pode deixar aquele processo mais engessado? Então, qual que é a sua opinião sobre essas fases em geral? Eu acho, cara, que o compliance é importante e as fases são imprescindíveis para que esse importante se execute na prática. Eu tenho o hábito de trasladar ao tempo, tanto ao passado quanto ao futuro, porque a nossa geração, principalmente, eu percebo que a gente perdeu um pouco a referência de estudo. Quando a gente fala, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ditadura, a gente percebe que a nossa geração ela teve tanto insumo de informação por conta da internet, do advento das redes sociais, do celular, do smartphone e tudo mais, que quanto mais conteúdo entrou, menos conhecimento ficou. Isso é normal. A neurociência explica porque isso aqui é como se fosse um slot de HD, de um computador, de um celular nosso. Quanto mais entra, cara, mais espaço você tem que ter. Fisicamente, não existe mais espaço do meu do que no seu. Você pode se desenvolver um pouco mais e aumentando o seu espaço. Da forma veloz com que a informação entra, a gente não consegue segurá-la e retê-la numa imensa proporção. Antes, quando a gente tinha que ir na biblioteca pública, pegar a Barça e fazer uma consulta, aquele conhecimento não saía da sua cabeça nunca. Quando você ia ver o atlas físico, onde que estava cada país, aquilo não saía da sua cabeça nunca. Por quê? O nível de esforço que você precisa fazer para chegar à informação faz com que ela se grave profundamente dentro da sua cabeça. Na realidade atual, isso é um pouco inverso. Então, por que essas fases elas são relevantes sim? Não existe, cara, presente satisfatório sem um passado consciente. Então, para criar hoje uma regra que vai resvalar no futuro aspectos positivos, eu preciso olhar para o passado e entender exatamente de onde a gente saiu, por que atualmente o assédio é um problema. Poxa vida, nós estamos falando que nós estamos num país que até 200 anos atrás teve escravidão. Então, assim, inquestionavelmente, a pauta é nobre, ela é necessária e é indispensável para o funcionamento das empresas, das famílias, da sociedade de um modo geral. Todavia, mesma forma que eu respondi antes, eu acredito que dependendo da região, do tipo de negócio e de outros detalhes, isso aqui pode ser feito de uma forma mais simplificada. Porque, por exemplo, a gente tem um cliente aqui
que é uma empresa de call center, tem lá seus 400 funcionários. A gente sabe que o perfil de funcionário que essa empresa tem é primeiro emprego. Comum, empresa de call center, né, tem uma Vivo aqui, que a gente tem experiências próximas aí, exatamente. Primeiro emprego. Ou seja, não existe por parte desse colaborador um preparo psicológico para a vida profissional. Por quê? Porque ele ainda não começou. Ele vai começar e vai aprender quando ele estiver lá dentro. A gente sabe que call center, embora não seja algo de grande complexidade, é um serviço repetitivo e exaustivo, que dependendo da forma que ele é tomado, gera até doença ocupacional e coisa do tipo. Então, assim, acontece sim dentro de call center assédio, por exemplo, por conta de cobrança de meta, de resultado, de coisa do tipo. Nesse típico caso, a gente já fazendo uma avaliação de risco, que, pô, esse negócio é mais propenso a esse risco, esse perfil é mais propenso. Cara, tem rotinas que a gente gera aqui no escritório para os clientes, que o simples desenvolvimento de um ambiente ético e estruturação de canais faz com que fique desnecessário a gente criar atividade de controle, por um exemplo. Por quê? Porque a regra vai ser não acontecer. Então a gente vai precisar monitorar muito pouco, porque já vão ter pilares estruturados dentro disso e fala, isso aqui não pode passar dessa camada. Então, tom de voz exaustivo, qualquer tipo de coisa, cara, tudo isso que já está mapeado não carece de ser tratado. Se acontecer, é porque tem que resolver. Quando trouxer, vocês vão falar com muita clareza se foi o funcionário que excedeu com talvez um excesso de sensibilidade, ou se foi o gestor que realmente estava numa condição psicológica ruim, adversa, ou não soube lidar com aquela pressão e acabou cuspindo, né, essa emoção descontrolada dentro para fora. Então, assim, dá para simplificar. E por que, Felipe, que eu adoto essa postura de simplificar? Hoje, cara, a gente vê muita gente trabalhando, como vocês, para levantar pautas muito honrosas e muito valiosas como essa. Só que a gente vê pouca gente levantando pautas de quão difícil é empreender e operar qualquer tipo de negócio. Então, minha missão aqui na GNA é sempre criar um ponto de equilíbrio entre esses dois extremos. Eu preciso sim cuidar do indivíduo, eu preciso sim manter a saúde, a produtividade da pessoa, respeitar a individualidade, mas eu também preciso fazer essa empresa produzir e produzir em alta. Por quê? Tudo que faz a roda de uma sociedade girar é emprego, trabalho. Fome se mata com emprego, com trabalho. Então, por mais que talvez determinado trabalho te afete psicologicamente, por mais que talvez algum gestor tenha alguma atitude que contribua para uma eventual doença psicológica, uma doença ocupacional, que isso é totalmente reprovável, a gente tem que entender que a causa de existir, que é o trabalho, é tão nobre quanto a preocupação com o indivíduo. E ela que equaliza todo esse ecossistema. Hoje nós temos indicadores pelo Sebrae que são absurdos. Uma empresa, 95% das empresas fecham antes de 5 anos. Por quê? Tem tanta regra, tanta legislação, na época a gente falava de compliance, né? Hoje isso é mais recente, mas tem tanta regra e tanto módulo que você tem que encaixar seu negócio que talvez seu produto fique desinteressante, talvez o dinheiro não dá. Então, assim, concordo 100%, temos que focar nisso sim, mas eu acredito que fazendo uma avaliação bem individualizada, bem personalizada com o modelo de negócios, a gente consegue tornar esse compliance uma coisa muito mais simples. Se a gente passar do primeiro pilar, por exemplo, que é mapear o risco possível, e ele for mínimo, não faz sentido eu montar um setor, gastar 5 pessoas, um sistema, uma puta rotina para fazer algo que é mais do que moderado o risco, entendeu? Então, assim, eu gosto muito da ideia, acho que ela faz todo sentido, mas eu acredito que fazer um trabalho personalizado em cima disso, que é o que a gente tenta fazer aqui, a gente alça voo muito maior. A gente cuida do indivíduo, mantém a produtividade da empresa, a longevidade, que é ela que faz esse ecossistema todo girar, entendeu? E aí, né, em casos necessários, aplica-se tudo ou até mais do que isso aqui, né? Porque tem modelos que a gente já passa hoje, por conta de LGPD, por exemplo, que dentro do compliance a gente tem que estruturar mais pelo menos uns 3 módulos jurídicos por conta de evasão de dado, por conta de qualquer nível de impacto que isso possa causar, terceiros, quartos, dano moral. Então, assim, essa premissa ela é boa, ela é eficaz, ela se justifica, mas a gente sugere que ela seja aplicada individualmente, de modo personalizado, que aí ela atende de forma muito mais satisfatória. Depende muito do filtro também de cada empresa, de cada organização, como funciona o modelo de negócio, o nicho. Bom, enfim, no seu modelo atual, cara, tem uma outra pergunta muito interessante aqui, acho que você vai gostar dessa. No seu modelo atual de negócio, existe algum código de conduta para os seus funcionários? E você acha que isso funciona?
Legal. Cara, João, quando eu decidi empreender, o meu motivo de fato era a necessidade de criar um ambiente bom para se trabalhar. E aí eu fiquei por pelo menos 7 anos investindo meu tempo, meu dinheiro, minha expertise em construir um bom ambiente. Tem um estudo de neurociência que fala que normalmente a sua maior luz, ou seja, a parte melhor dentro de você, também é a sua parte que tem a maior sombra, que é a pior parte de você. E pasme, depois de 7 anos de criação de um ambiente excepcional de trabalho, a minha empresa quase quebrou. Por quê? Muita gente não entende, cara, que quando a gente puxa muito essa régua para olhar por esse lado, por exemplo, que é um bom ambiente de trabalho, dependendo da forma que isso é levado adiante, isso desequilibra a balança e tira a produtividade da empresa. Claro. Então era uma empresa extremamente amigável, todo mundo era amigo, se encontrava fora, tinha uma puta amizade, mas não produzia, não gerava a riqueza básica que ela precisava. E aí, quando a empresa entra numa zona de conflito ali, que basicamente a gente tem que fazer uma mudança, então precisa ter um caixa um pouco mais espaçado, a gente tem que fazer uma demissão, tem que fazer uma férias, tem que mudar um sistema, tem que fazer qualquer coisa que demande um recurso tanto financeiro quanto pessoal, e a pessoa não está tracionando na potência que precisava. Por quê? Porque a amizade e o bom ambiente passou a ser algo mais importante do que ela acabar de resolver. Ou seja, se ela não resolvesse aquilo ali dentro da necessidade imediata que a gente tinha, estava tudo bem, porque pelo menos o ambiente ficou bom. E a gente vai perceber, cara, que isso também não funciona. Então, assim, é por isso que o nosso modelo de negócios, a gente realmente trata como inovador, é engraçado você falar, né? Porque a percepção já é de fora, assim. Porque a nossa missão é criar um ponto de equilíbrio entre isso, cara. Porque a gente percebe que trabalhar demais a ponto de adoecer e desrespeitar o indivíduo não faz o menor sentido. Isso é a antítese do que a gente acredita, mas paralelamente também focar na criação de um ambiente heróico, lúdico, a gente percebe que também não é o que vem se apresentando. Google, Facebook, a Meta, várias das empresas recentemente vieram falar: puxamos os funcionários do home office de volta, produtividade em baixa, problema de saúde ocupacional e problema psicológico da mesma forma. Entende? Então, assim, te respondendo, cara, eu acredito que o nosso modelo ele é inovador exatamente por isso. A minha atenção ao futuro e ao passado torna o presente da gente muito confortável. A gente consegue, né, assim, falar que tem um equilíbrio perfeito, mentira, mas que a gente trabalha focado nesse equilíbrio. Então tem época que a gente realmente está acelerando um pouquinho mais e abrindo mão, talvez, por exemplo, de ir embora num horário convencional, porque, porra, se eu fizer um pouquinho a mais disso, eu vou gerar solução, eu vou reinventar alguma coisa no mercado, eu vou gerar algo de muito maior valor, mas, paralelamente, acabando de fazer essa parte do acelero, a gente já viu, opa, projeto finalizado, vamos dar uma baixada? Vamos ter um dia de descompressão? Vamos tentar fazer algum movimento que busque um equilíbrio, um pouco mais de realização individual, de boa sensação? Então é isso que baliza a gente hoje e é o que a gente tem, né, usado como métrica e tem feito aí, essa dosagem para tentar ser mais assertivo possível. O legal, Felipe, só complementando, é que, por exemplo, ele teve uma experiência, né, de um código de conduta de outras empresas e ele soube, né, criar o seu próprio ambiente inovador. E o que eu achei legal na fala do Gabriel também foi o seguinte: aquele pouquinho a mais. Quando aquele pouquinho a mais vem de dentro do colaborador, do funcionário, sem aquela obrigação de estar a mais, o próprio colaborador ele vai se sentir bem para dar aquele pouquinho a mais, aquele gás no final do projeto, aquele tchan, né? Digamos assim. Quando vem de dentro do funcionário, fica muito mais confortável para o próprio funcionário. Isso, cara, é por isso que essas pautas aqui eu realmente as trato com muita nobreza, porque quando vem nativo do cara, excelente. Todo mundo adora. O patrão adora, a pessoa adora, o cliente que vai receber essa produção de maior valor adora. Só que não é uma realidade em 100% dos casos. Ou seja, em muitos a gente tem que empurrar a pessoa. E a forma com que a gente tinha antes de fazer era criando um ambiente muito bom. E que começa a dar errado, porque aí o ambiente muito bom não causa o desafio que a pessoa precisa para performar muito bem. Então, Gera acomodação. Exatamente. Então, assim, é legal pensar nisso porque o cara que já é desafiador por natureza, ele entende isso como um desafio e já fala, pô, eu vou querer entregar mais, eu vou dar esse acelero aqui pro lado. O que não é, a gente cria um ponto de equilíbrio no meio, para que o cara se desenvolva no meio disso. Porra,
estão me dando um ambiente bom para performar. Vou ter que ficar até mais tarde um pouco, vou ter que buscar uma outra ferramenta, vou buscar um conhecimento. Porra, mas aqui eles estão me apertando também, porque é necessário fazer isso, porque tem prazo. Então, eu acredito que esse modelo ideal, né, dessa régua que a gente brinca muito aqui no escritório, isso é o ideal porque a gente não pune o cara que é um desafiador nato, que é um cara que vai para cima, que faz e acontece, mas também não passa a mão e não afaga o cara que não produz. Então, assim, meritocracia no cerne da palavra, entendeu? Na essência. E tem funcionado. Sabe? Depende muito do filtro também, né, do colaborador, daquele que se apresenta, como ele se apresenta, a forma que ele se apresenta. Cara, assim, puxando um pouco um gancho sobre os principais tipos de assédio moral hoje, ele vem do assédio moral vertical descendente, né, que ocorre quando o funcionário é assediado por uma pessoa hierarquicamente superior na corporação. Né? Cara, como educar seus superiores aqui dentro do escritório da organização em relação ao assédio moral vertical descendente? Né? O famoso subiu para a cabeça. Vou usar do meu abuso de autoridade, né, para ter um assédio moral. Você tem que fazer isso, eu mando em você, enfim. Me conta, como educar esse tipo de pessoa? E isso é curioso, João, porque assim, profissionalmente a gente já tratou de vários casos dessa ordem, mas pessoalmente a gente nunca tratou nenhum desses casos. Cara, eu tenho comigo, né, eu sou um cara que eu busco muito por autoconhecimento, eu faço muitas autocríticas quanto à minha pessoa, e quando a gente olha para si, a gente fica até um pouco envergonhado de criticar o outro, de julgar e de buscar qualquer compreensão de que, pô, que absurdo, fulano fez isso, tá errado e tudo mais. Então, eu costumo levar os meus estudos muito pro lado de tentar entender o que aconteceu. Claro, valido primeiro, né, o dano sofrido pela vítima, que ele inevitavelmente, né, na proporção, o abusador nunca vai ser mais coitado do que a vítima, né? Preservo a vítima e tento buscar uma compreensão e crio um ponto no meio dos dois. O que a gente, quando essa demanda chega profissionalmente, a gente opta por fazer? Primeiro, que essa demanda só chega para a gente, como a gente trabalha de forma habitual, rotineira, né? A gente trabalha por recebimento anual e às vezes até de 2 anos com o cliente, não chega um cliente para a gente com essa demanda do zero, com uma demanda avulsa. Se chegar, a gente não atende. Por quê? Isso, João, não é um clique que a gente aperta e fala, pronto, mudei a órbita, a forma de pensar e tudo mais. Mas a partir do momento que eu participo desde a fundação da empresa, talvez do desenho do business plan, talvez do treinamento dos funcionários da primeira equipe, talvez do treinamento dos gestores, talvez como conselheiro dos diretores, que é algo que eu faço hoje, se eu participo, cara, disso, aí sim, compliance empresarial para mim sim é algo que inquestionavelmente é necessário, não dá para viver mais sem. Por quê? Se o cara coloca a empresa dele para rodar dentro de um ambiente com regra jurídica, com padrão, de antemão a chance de cair uma empresa dessa nesse tipo de coisa diminui consideravelmente. Por quê? Tudo é modulado para que isso não aconteça. Então, o fluxograma da empresa, se a gente já percebe, por exemplo, que tem alguém, como a gente acaba fazendo avaliação de perfil das pessoas, desenho de fluxograma, de organograma, a gente sempre busca uma compreensão já, assim, com a consciência de mitigar os riscos, que é a ideia do compliance, a gente já pensa primariamente, se a gente tem fulano ali, sei lá, eu vou falar de forma bem grosseira aqui, mas se tem um cara que ele já tem ou um histórico, ou uma propensão disso, no caso, sei lá, um gerente de vendas, e tem uma vendedora que de alguma forma ela é mais bonita ou se veste de uma forma mais confortável a ponto de, para homem que talvez ainda não tenha tido essa noção, esse amadurecimento, que é como se isso fosse convidativo e a gente discorda 100% disso, a gente já faz questão de, consciente disso, desenhar o fluxograma de modo para que sempre tenha algum filtro entre essas duas posições. Então, por exemplo, reuniões, se a gente já sabe que dentro dessa formatação atual do time existe uma pessoa com propensão, com risco a causar esse tipo de coisa, é propensão, tá? Não estou falando que é alguém que já tem histórico ou que já fez, porque o cenário é diferente. Para quando a gente tem isso, a nossa instrução é de mandar embora mesmo, porque se veio da pessoa um pedido de socorro e ajuda no tratamento, a gente foca em fazer, mas se não for chegar pra gente só um problema de assédio, que é coisa do tipo, cara, é rua, gente assim a gente não convive, infelizmente. Exatamente, resolve na hora. Mas, em condições estratégicas, que é quando a gente recebe para fazer o desenho global disso, a gente já avalia. Poxa,
fulano tem uma propensão nisso por conta desse traço. É muito intimista, gosta de cumprimentar todo mundo com um beijo, com um abraço, encostando mais. O uniforme, às vezes, acaba sendo um pouco mais decotado, dependendo da profissão, dependendo do tipo de empresa, dependendo da exposição ao público. Então, a ideia que a gente tem é de formar fluxograma, organograma, processo, para que tudo isso tenha um filtro linear e um controle. Aí sim, um controle. Por quê? Não vou deixar essas duas pessoas terem rotinas individuais apenas e tão somente elas, sem um controle de um terceiro, sem um validador externo. Por quê? Se no passar do tempo, passar pelo crivo de que está tudo certo, né, assim, a gente tem que lembrar sempre que toda medida é de mitigância de risco. Como o Felipe falou, a gente nunca consegue, dentro desse padrão, garantir que isso nunca vai acontecer. Se não era só apertar um botão e distribuir esse compliance em todos os lugares, que nunca mais aconteceria. Isso não é a verdade. Infelizmente, a gente ainda não tem, né, esse nível de evolução. Mas, cara, sinceramente, mapeando parte desses casos, igual quando acontece com alguns dos nossos clientes, a gente já consegue ter um racional. O que acontece nessa condição? Por exemplo, empresa que funcionário precisa viajar, aí viaja junto. Aí, às vezes, a empresa tem orçamento baixo, tem que dormir 2 pessoas no mesmo quarto. Aí o time tem uma mulher e um homem, um comercial, por exemplo, setor de relacionamento, setor de área técnica, tem que fazer alguma entrega de máquina e outras coisas que a gente já trabalhou. Então, assim, tudo isso, por mais que não é previsível quem vai cometer, o traço de como acontece, em que condições, já são nítidos. Então a gente consegue evidenciar trazendo eles para o íntimo e já passando para o gestor. Ó, avaliamos que tem uma zona de risco que está assim sensado e a gente sugere, né, um ponto de atenção e a criação de um controle, de um fluxo ao entorno disso aqui e dependendo do grau de risco. Com 3 meses a gente tira essa trava, dependendo com 6 meses, dependendo com 1 ano, dependendo a gente nunca tira a trava, pelo contrário, a gente só aperta para que trave cada dia mais. Então assim, tem hoje, cara, uma série de possibilidades, de ações, de rotinas que a gente pode tomar nesse sentido. Sempre, como eu falei no início, focando na personalização. Cada caso é um caso. A gente tem cliente que tem muito panfleteiro, outros que tem muito produtor de evento, com aquela roupa de Fórmula 1 que todo mundo conhece. Cada um está propenso a um risco. Eu fiz até uma postagem no Instagram essa semana, não sei se vocês viram, que alguém comentou no meu Insta, assim, numa caixinha de pergunta. Acho absurdo esse tipo de empresa ainda trabalhar com panfletagem. Aí, por coincidência, no dia anterior eu tinha visto uma panfleteira de um cliente nosso parado em um dos sinais, nas avenidas principais aqui de BH. E aí eu tirei foto para justamente mostrar para ele, não fiz questão de borrar o rosto da menina e tudo mais, fizeram, né, exposição, mas eu só falei assim, cara, olha isso aqui, ela não quer fazer isso. Então, todas as profissões, todas as entregas que são da zona de risco, ela já tem que começar com uma avaliação se essa pessoa está disposta a isso, se isso aqui faz sentido para ela, se a roupa, se o lugar tem que ficar atendendo gente o tempo inteiro. Então hoje a gente já começa do começo fazendo certo, que é, porra, por mais que um cara que nunca trabalhou, ele não vai ter noção fidedigna ali, plena, de qual é o dano psicológico que ele pode ter no call center, mas o básico a gente já consegue falar para ele. Você tem noção de que às vezes é um horário de terceiro turno, que talvez atrapalhe um pouco o seu sono, faz sentido para você? Então na própria entrevista a gente elimina muito, a gente já tem um roteiro bem estabelecido, então essas regras no dia a dia vêm se mostrando bastante eficazes. Sabe, no nosso quadrado aqui, onde a gente habita, dentro dos nossos clientes, isso é raríssimo de acontecer, principalmente quando o cliente já atua com a gente há muito tempo. Porque por mais que ele talvez não saiba e não pense nisso diariamente, mas todas as instruções, contratos, treinamentos, as ligações consultivas que a gente recebe e demanda, né, diariamente, a gente acaba já imputando essas travas ou alicerçando de modo que não deixe isso acontecer, ou que diminua. Sabe? E aí no fim do ano o cliente sempre vê os resultados positivos e, ó, que legal, né? Percebi que aquilo agora que acabou sanando aquilo ali, melhorando a nossa condição. Então, só uma complementação, Felipe, a gente viu aqui no meio do currículo dele, nós temos uma formação em comum, que é a programação neurolinguística. E é interessante você falar isso porque, cara, você costuma fazer isso na entrevista? Por que eu pergunto isso? Porque a identificação do perfil comunicador, ele é muito interessante na entrevista para matar o mal pela raiz. E você, por exemplo, nas suas entrevistas com seus advogados, você costuma aplicar a prática da PNL para identificar o perfil comunicador na entrevista e cortar esse mal pela raiz? Ou então fazer aquela contratação show que vai te dar uma produtividade,
produtividade no futuro próximo? Cara, olha que engraçado sua pergunta, porque quando a gente faz PNL, a gente sai sendo o mago do PNL. Você não faz uma pergunta para ninguém, você não fala mais nada sem preocupar com as microexpressões faciais da pessoa, com o que a mão tá. Piscas oculares? Tudo. Nossa, isso e aquilo, e o cara tá tremendo a perna e tá se reproduzindo na frente, na mesa, demonstrando insegurança, qualquer coisa do tipo. Então, assim... Diante de dois aqui. Exatamente. Daqui a pouco eu te passo o relatório. Então, assim, João, cara, depois que o conhecimento entra, por isso que, né, um antigo sábio falava que a ignorância é uma bênção. Quando o conhecimento entra, é muito pouco provável que você consiga colocar ele para fora, senão ensinando outras pessoas. Você não consegue deixar, né, de ver uma coisa que você já viu. Então, assim, sim, diariamente, em absolutamente tudo que eu faço, na entrevista e na contratação também. Mas olha o tanto que o compliance, talvez a dureza do compliance atual que é vendido, é de minha discordância. Eu faço isso com todo mundo, ponto. Quando minha empresa chegou num ponto X, que eu já tinha ali um numerário Y de pessoas trabalhando, eu já precisava formar um líder minto. Eu precisava formar 3 líderes para me dar suporte em 3 áreas. Uma é a área técnica jurídica, outra área de negócios e consultoria e outro gerenciamento de empresas. São os 3 pilares que a gente tem aqui, né, com 3 líderes, cada um focado em uma dessas áreas. Quando eu contrato e treino essas pessoas, eu preciso deixar que eles também tenham esse aprendizado. E às vezes esse aprendizado, essa leitura de quem contratar, qual perfil e que condição, não vai ser a mesma avaliação do Gabriel. Por exemplo, eu tenho uma tendência natural a preferir pessoas comunicativas, pessoas bem-humoradas, que brilham o olho, que falam dos sonhos dela. Meu perfil, padrão. Errei muito com isso. Por quê? A partir do momento que a empresa cresceu muito, não dava para ter um time só de comunicador. Eu precisava ter alguém tático, analítico, organizado, prazo, sistêmico, fechadinho ali no canto, que não relaciona muito com todo mundo. Então, assim, sim, muito, faço isso o tempo inteiro. E estou aprendendo hoje a justamente não deixar de usar, mas é o terceiro nível talvez, porque antes a gente não conhece, depois a gente conhece e usa muito, e agora é o terceiro nível, que é usar, né, o segundo é usar de forma indiscriminada, é aprender a usar de forma indiscriminada, e o terceiro de fazer esse meio termo. E isso, João, muda completamente o jogo. Por quê? Porque você coloca exatamente a pessoa certa no lugar certo. Sim. Você para de ficar fazendo conta de colocar alguém para panfletar, que ela odeia panfletar. Cá entre nós, cara, sucesso, independente do que for sucesso para cada um, tem correlação direta com uma coisa, com a realização da pessoa. E se um CNPJ nada mais é do que um monte de CPFs, se cada CPF dentro desse ecossistema não estiver satisfeito com aquilo que está fazendo, basicamente ele não vai fazer no limite de performance que ele poderia fazer. Então, basicamente, a gente vai ficar correndo atrás do rabo, que é contratar alguém que não gosta de fazer aquilo e tudo mais. Então, o meu time já entendeu isso, então a gente já tem um escopo padrão, né, de perfil de vaga que atende a nossa cultura GNA. A gente já fala assim, cultura GNA, a gente tem treinamento de cultura para quem entra para trabalhar com a gente, e basicamente para cada perfil específico a gente já entra, padrão GNA, porém com um perfil um pouco mais analítico. A gente ainda fala em percentual. Quantos por cento padrão GNA e quantos por cento analítico? Quando a gente foi montar o nosso time de relacionamento, o que chegou pra gente era 90% padrão GNA e 10% analítico. Quando a gente foi fazer a segunda contratação, já foi o contrário. Agora a gente precisa de 50% a 60% mais analítico e 40% a 50% padrão GNA. Então, assim, isso é um conhecimento, cara, que sinceramente, se eu pudesse sugerir, hoje, se me perguntasse de forma primária, assim, fazer uma faculdade ou fazer um curso de alguma coisa, cara, PNL, sinceramente. Você começar a entender como se comunicar melhor, a entender as emoções, as sensações que as pessoas causam, te faz ser muito mais empático, te faz ser um melhor chefe, um melhor marido, um melhor amigo. Sim. Você sabe se posicionar na hora certa, fazer o que precisa ser feito, isso é outra coisa. Em todos os ambientes? Todos os ambientes, a juventude hoje não entende. Muito do que a gente faz, cara, como adulto, não tem relação com o que eu quero fazer, tem relação com o que eu preciso fazer. Adulto não faz o que quer, adulto faz o que tem que fazer. Sim. Você gosta de pagar um boleto de cartão de crédito chegando na sua casa? Não gosta, mas você tem que pagar, porque você precisa do cartão de novo mês que vem, você precisa do seu nome para poder alugar um imóvel para você morar com sua família. Então, assim, eu, sem sombra de dúvidas, eu sugeriria, cara, a utilização do PNL, assim, para a vida, sabe? Como base mesmo para que todo o resto possa ser construído em cima dessa base. Isso ajuda muito no desenvolvimento. Show. Beleza. Gabriel, você falou perfeitamente aqui pra gente sobre o compliance no
na questão empresarial, o que ela pode te privar um pouco, o que é importante, não pode deixar de ter de forma alguma. Agora, para o funcionário em si, Gabriel, você acha que a compliance deixa ele um pouco desse modelo atual que eles vendem, que eles pregam para a gente, o modelo atual dessa compliance pode engessar um pouco o funcionário em si, e se você acha prejudicar, e se você acha que sim, qual que é a forma que você utiliza para não chegar dentro da sua empresa? Cara, que pergunta inteligente, Felipe. Não, legal mesmo. Eu dou um exemplo aqui no escritório, quem trabalha com a gente, ou quem já participou dos nossos treinamentos, já deve ter me ouvido falar. Eu era um dos piores alunos da sala, enquanto ensino fundamental, ensino médio. Na faculdade eu já era mediano para bom, e depois que eu formei, cara, eu acabei me destacando muito no mercado de trabalho, exatamente por conta das minhas soft skills, das minhas habilidades extra técnicas. E isso me faz estudar e ter uma visão de mundo que poucas pessoas, pelo menos da minha idade, aqui na nossa realidade, conseguem ter. Eu fiz um estudo sobre isso, cara, curiosamente, e eu descobri que a Revolução Industrial, o fato, né, de mundo cresceu muito rápido, guerra aconteceu, a necessidade de desenvolvimento do ser humano foi tão, assim, veloz. Do nada chegou a internet, do nada chegou luz, do nada chegou o eletrodoméstico, eletrônico, TV, celular, máquina de escrever. Tudo isso aconteceu com tanta rapidez que a gente começou a ter necessidade de consumir. Quando a gente tem necessidade de consumir, a gente tem que ter muita indústria para fazer. Indústria funciona única e exclusivamente com compliance. Robô. Pega isso, coloca nessa posição, outro chega e bate o martelo, outro chega e coloca nessa caixa. Qual foi o defeito disso? Nós vivemos de 1800 e alguns desde, né, o início da Revolução Industrial até em torno de 1940, época ali da Primeira Guerra, talvez, até um pouco mais, talvez até próximo à Segunda, que ainda teve muita evolução de internet, computador, máquinas mais automatizadas para o digital. Cara, a gente aprendeu a repetir padrão, a continuar fazendo, né? Na linha de produção você pega o produto assim, entrega assim, você pega assim, entrega assim. A gente aprendeu isso porque ficou muito tempo massivamente todo mundo ensinando e repetindo na nossa cabeça. Por exemplo, todo mundo tem que aprender português, matemática, biologia, não sei o que. Me pergunta a última vez que eu fiz um cálculo de Bhaskara. Me pergunta a última vez que eu vi uma tabela periódica. Me pergunta se eu olho para isso aqui e penso em H2O. Não, irmão, isso é água. Entende? Entendi. E por que eu estou te falando isso, Felipe? A gente ficou tanto tempo tomando massivamente pílulas de conhecimento de que a gente tinha que reproduzir o padrão industriário, que é, velho, tem que consumir, tem gente lá na ponta da esteira precisando de eletrodoméstico, de insumo, de produto, serviço, de alimento industrializado. Até o alimento, né, passou a ser industrializado. Aliás, 90 e tantos por cento, eu vi na revista essa semana, acho que 96% do que a gente consome hoje, a média da família brasileira, é industrializado. Então até a fruta está com etiqueta, com não sei o que, está processada, está com um monte de coisa. Então assim, por que eu acho que o compliance hoje, não digo que ele é mais para o mal do que para o bem, nem para o funcionário, eu acho que ele é uma ferramenta útil. A diferença é que toda ferramenta útil tem hora, forma e condição específica para uso. Por quê? Sucesso, como eu falei agora há pouco, realização de um modo geral, não tem mais a ver com dinheiro, como se pensava até outra hora. Não tem mais a ver com acesso a ter um telefone, a ter alguma coisa específica. Tem a ver, cara, com fazer o que você gosta, da forma mais bem feita e no tempo que te satisfaz e que gere o resultado que você precisar. Tem gente que sucesso vai ser andar de Lamborghini. Tem gente que sucesso é tomar um café na casa dos pais todo dia de manhã e de tarde. Tem gente que sucesso é poder comer uma coisa porque na infância não podia comer. Então, quando a gente cria um modelo engessado, principalmente colocando uma pessoa com menos instrução, uma pessoa mais jovem que acabou de chegar na empresa, você coloca ela no ecossistema que já é limitativo, que você só pode reproduzir esse padrão, ela já tem uma tendência natural a não pensar por si só. Porque você pensou por ela, você falou que ela tem que fazer assim. Então, para a realidade atual, cara, que muita gente ainda não encontrou o seu propósito, não encontrou qual que é a sua identidade, o que você gosta de fazer, o que você faz muito bem, o que você gostaria de ficar fazendo a vida inteira. Pouquíssimas pessoas têm clareza para responder esse tipo de coisa. E aí, quando eu coloco a pessoa numa caixa dessa para reproduzir o mesmo padrão, eu estou basicamente retardando muito esse processo de autoconhecimento, de busca pela sua própria identidade. Então, assim, Gabriel, mas o cara é indústria. Então esquece tudo que eu falei, para a indústria tem que ser repetitivo. O que tem evoluído muito na indústria? A China tem sido um pilar disso. Automação, robô. Por quê? Porque o que é repetitivo causa dano, causa doença ocupacional, causa doença da cabeça, causa LER, causa tudo que incomoda, o robô tem que fazer, galera.
A indústria que a minha esposa trabalha é uma indústria têxtil, uma das maiores do Brasil. Até em 2021 tinha forno manual. Um cara tinha que jogar lenha, forno a lenha manual. Cara, é uma empresa de mais de 100 anos de idade. Vai colocar na cabeça da diretoria, não estou nem falando mal, é muito respeito por tudo que eles construíram. Inclusive, essa fábrica, ela produzia as roupas do Exército Brasileiro nas duas guerras, para você ter ideia, do tão importante que ela é. Hoje, na realidade atual, você veria alguém de 18 anos apontando o dedo e falando que absurdo, tá colocando alguém de baixa escolaridade para colocar carvão dentro da carvoeira. Cara, para a realidade, 100 anos atrás, era a única forma que tinha. Foi inventar uma carvoeira automatizada de 10 anos para cá, que deixou de custar 50 milhões, foi de um ano para cá, que a empresa conseguiu enxergar isso, captar recurso e colocar, foi no ano passado. E não tem como a gente olhar para isso e apedrejar. E cá entre nós, esse cara do carvoeiro, se eu tivesse feito esse movimento 10 anos atrás, se tudo conspirasse a favor, eu ia ter tirado o emprego desse cara. Então, assim, é um cara que, graças a Deus, a empresa percebeu a tempo, deu os cuidados necessários para que o cara não sofresse, criou a condição da nova ferramenta, e agora o cara é só um operador da máquina, que aí é um cara com outra visão, é um cara um pouco mais, menos bruto, menos bronco, menos de trabalho manual. Então, assim, respeitando a realidade de cada empresa, de cada pessoa, de cada entrega que é necessário, Felipe, eu acredito que a gente consegue fazer um trabalho mais eficaz do que colocar todo mundo como commodity para reproduzir um padrão. Você está afastando muito da pessoa a possibilidade de ela conhecer sua própria identidade, buscar, né, o que é sucesso para si e viver esse sucesso, essa plena satisfação, né, que é o que eu acho que todo mundo merece viver, independente, né, do que faz, do que escolheu, da condição de vida que tem, de onde que veio. Certo. Bom, cara, é o seguinte, a gente está comentando sobre compliance, né, sobre os direitos e deveres, tanto do empregado como do empregador, mas eu queria trazer um link mais diferenciado. Por quê? A gente pega a Malen Zubiri, né, da série Intimidade, e ela teve um vídeo, né, exposto na praia deserta, né, fazendo sexo. E o que acontece? Esse vídeo comprometeu ela, de certa forma, a uma campanha, né, à prefeitura da cidade de Bilbao, na Espanha. Eu queria te perguntar, cara, o que seria a pirâmide de Maslow e como utilizá-la para gerenciar uma campanha presidencial ou governamental? Por quê? A gente teve aí, eu quero ser um pouco mais polêmico agora, por quê? A gente teve em 2018, Bolsonaro, na sua campanha presidencial, tomou uma facada. A gente teve agora, acabou de sair de uma campanha presidencial, o Lula, o cara que está participando da sua 7ª campanha, né, o 3º mandato, e teve uma prisão em Curitiba. Como que isso impactou em sua campanha presidencial? O que é pirâmide de Maslow e como utilizá-la? Cara, olha que legal. Eu citei pirâmide de Maslow aqui sem falar dela pelo menos umas 3, 4 vezes. Quando eu estou falando de sucesso, eu estou falando do topo da pirâmide de Maslow. Para quem ainda não sabe, para quem não teve acesso, né, a esse conhecimento, eu sugiro que deem no Google, que esse assunto ele é tão difundido nos últimos 100 anos, que no Google você vai achar aí pelo menos uns 500 modelos desenhados, visuais, estéticos, para ser apresentado a pirâmide de Maslow em 15 segundos. Vou fazer isso aqui para vocês em áudio e vídeo para ver se facilita a compreensão. Base da pirâmide, ou seja, necessidade fundamental de um ser humano. Respirar, comer, dormir, necessidades fisiológicas. Um pouco ali mais para o meio da pirâmide. Você precisa se relacionar, você precisa se sentir bem com você mesmo, você precisa se autoconhecer. Depois você precisa buscar, não digo ganhos, mas benefícios materiais. Você precisa ter ali um bom trabalho, você precisa ter uma boa roupa, você precisa ter um bom carro. E só depois de tudo isso que vai ser como se diz, completar o autoconhecimento e entender qual que é para você o motivo de satisfação, motivo de felicidade, para que o seu topo da pirâmide seja diferente do meu. Embora lá esteja sucesso, realização e tudo mais, o que é realização para você? É diferente do que é para mim. Então a pirâmide de Maslow, João, nada mais é do que um comprovante científico, aliás, né, Maslow podem ler sobre, porque é bem legal, até os outros estudos que fizeram resultar nesse, oferta que, se você não tiver alimentação, basicamente a chance de você conseguir ter autoconhecimento, ter carinho, ter amizade, relacionamento, trabalho, conquista material, sucesso, felicidade, é impossível.
Então, para mim faz todo sentido a lógica esquerdista de cuidar de quem está com fome e tudo mais. Por quê? Porque sem isso ninguém consegue mais nada. Entende? A diferença é que a forma comoditizada que se criou esse panorama, então a nação inteira tem que preocupar com isso. Não, cara, não é a nação inteira que está nessa margem. A gente tem que fazer algo fatiado de modo que quem esteja na condição primária de ainda passar fome, ainda passar necessidade básica, tem que ser tratado isso mesmo. Um cara que já está no sucesso, no trabalho, na realização material, esse cara você tem que impulsionar ele para o próximo nível. E não criar uma política que volte, que foque na fome e tudo mais, integralmente, como se isso fosse o único problema, que é esse cara que já está no terceiro ou quarto nível aqui, ele volta para o zero, porque você não subsidiou minimamente aquilo. João, como eu acredito que isso afeta a campanha? Né? Tanto a questão da exposição, a sua pergunta foi essa, sobre o tanto que essa exposição, o tanto que essa A circunstância da campanha presidencial pode afetar, né? E como a pirâmide de Maslow, ela pode ajudar o candidato. Tanto é que até hoje a gente não tem certeza, por um exemplo, se a facada do Bolsonaro foi o que ajudou a eleger ou foi o que atrapalhou. Ah, é mentira, não é? Ou foi isso que elegeu? Até hoje não se sabe. Uma certeza que eu tenho pela realidade atual, que todo marketing é válido, principalmente o negativo. Tem estudos de Harvard que falam que uma sensação ruim, ela conota entre 2,8 e 3,5 mais vezes uma sensação dentro de você, uma vibração, do que uma boa. Uma boa, uma vez, uma ruim, 3 vezes. Ou seja, uma sensação ruim reverbera muito mais. Você compartilha no Instagram muito mais a notícia ruim do que uma boa. Normal, o ser humano é assim. Por isso que o jornal bomba até hoje. Todo mundo reclama, enche o saco, mas bombando. Por quê? Porque é onde que o patrocínio na hora do intervalo bomba e tudo mais. Então assim, que isso tudo afeta a campanha, eu não tenho dúvidas. Que a forma com que cada um enxerga, cara, pra mim foi assim, o ponto auge dessa campanha foi de que a gente não tem o mínimo conhecimento suficiente, porque se 51% da população estivesse no meio da pirâmide, a gente teria sim uma nação mais próspera nos próximos 4 anos. Como a gente está dividindo entre 50% embaixo, passando fome, porque assim, não é literalmente, o indicador não é esse, mas como muita gente ainda está buscando a necessidade primária, e mostraram isso através do seu voto, eles estão enxergando só o que está vivendo ali na porta de casa ou na geladeira quando abre, as dificuldades, né, e tudo mais que está ali ao seu entorno. Então assim, a forma com que a gente enxerga individualmente isso, a gente reproduz no voto. A forma que a gente reproduz no voto, a gente escolhe alguém que vai criar, né, uma série de rotinas, de regras que podem ajudar a gente ou não. Governar não é um ato que você faz para o indivíduo, é um ato que você faz para o coletivo. E muito indivíduo acaba se prejudicando por ter escolhido alguém que infelizmente vai governar para o indivíduo, que talvez quer para essa classe, para essa necessidade, para o menos privilegiado, que talvez isso também não seja tão interessante. Então, eu gosto muito mais do modelo estadunidense, do modelo, até do modelo do Reino Unido, para falar a verdade. Para mim faz mais sentido, porque você avalia necessidades individuais e as tratam individualmente. Então isso equaliza. O cara que estava ali no 1, você levou ele para o 2, mas o que estava no 3, você levou para o 4. E não necessariamente, nós vamos ficar 4 anos focados só em tirar do 1 e levar para o 2. Mas e a galera que está no 3 e no 4? O que a gente faz com eles? Então, assim, essa pirâmide de Maslow versus campanha presidencial, política de um modo geral, eu acredito que seja exatamente o ponto que não entenderam ainda. Que venceria, se fosse um pouco mais inteligente, os dois candidatos, se eles entendessem, cara, a necessidade de criar um plano de governo que demonstrasse para cada um, independente de onde você estivesse dentro dessa pirâmide, que eu estou focado em você. Seja você o faminto, seja você o que já não passa fome, mas também não está conseguindo ter lazer, ter autocontrole, autoconhecimento, ou você que já tem tudo isso, mas não tem um emprego, ou você que tem um emprego, mas ainda não conseguiu ter riqueza. E no Brasil, cara, falar em ter riqueza, falar em ter sucesso é privilégio. Então a gente criou um ecossistema de que se você tem um carro melhor, se você for mais feliz, você fez a viagem internacional, é um absurdo. Seu funcionário que está pagando isso, cara, eu já escutei isso, é o seu funcionário que está pagando isso. Eu falo, não, amigo, você não está entendendo. Meu funcionário chegou aqui tem 3 meses. E eu estou há mais de 15 anos trabalhando, já fui porteiro de hospital, já carreguei corpo de pessoas para o necrotério. Entende? Então, assim,
cada um está fazendo exatamente o que tem que fazer. Porque quando eu estava na posição da base da pirâmide, eu fiz exatamente o que eu tinha que fazer. Aí eu subi um nível. Busquei autoconhecimento, fiz autocrítica, subi mais um nível, consegui um trabalho, estudei, me qualifiquei. E progressivamente, né, hoje já vivo uma condição de realização, principalmente com a vinda do meu filho, e espero galgar outras, porque essa pirâmide também, João, e ela é cíclica. Chega num ponto, principalmente do meio para cima, que ela é infinita, sabe? Daqui a pouco você quer um novo desafio, você quer um novo trabalho, você quer um novo bem material, você quer uma nova experiência, uma nova sensação, um novo relacionamento. Sucesso para você, com 20 anos passa a ser uma coisa, com 30 é outra, com 40 é outra, completamente diferente. Então, assim, acredito que se o brasileiro, de um modo geral, enxergasse onde está dentro desses pilares, ficaria um pouco mais fácil dele escolher pessoas para conviver e representantes que guarnecessem melhor, sabe? Cada necessidade e, de fato, olhasse pelo povo. Então, acho que, sem sombra de dúvida, isso é um ponto realmente de atenção aí, que a galera hoje ainda desrespeita por falta de conhecimento, né? Às vezes está na condição tão ou aqui demais que não está avaliando. Cara, pra gente finalizar, Felipe, eu queria, assim, deixar o Gabriel... Antes, você queria comentar alguma coisa? Não, eu só queria deixar também pra gente finalizar aqui. Infelizmente, nós vamos estar indo para a reta final agora desse bate-papo, mas nós ficaríamos aqui a noite toda, a manhã toda, do outro dia, e tenho certeza que quem está ouvindo também vai ter essa mesma sensação que está sendo um bate-papo muito bacana da gente fazer. Você quer finalizar a pergunta aí, João? Cara, eu só queria que o Gabriel deixasse uma dica, né, assim... O que você diria para alguém que tem o objetivo de transformar o ambiente de trabalho e o seu modelo de negócio, assim como você transformou? Dá uma dica aí para a galera, o que você deixaria para a gente aí? Autoconhecimento e autorresponsabilidade. João, não existe transformação no mundo sem transformação no indivíduo que quer fazer a transformação no mundo. A gente muda o mundo, cara, com exemplo, com atitude. A gente não muda o mundo com opinião, com julgamento. Eu falar que alguém, por exemplo, como na série, mandou uma foto despida para alguém, passou a ser menos merecedora, seja de um cargo público, de um emprego. Cara, isso é a antítese de sucesso. Eu olhar a pessoa pelo recorte dela que alguém me fez, que é o recorte podre, é o negativo, que é o que a gente inflama, é a maior burrice que o ser humano tem. Então a gente só consegue mudar, seja a empresa, o bairro, dentro da nossa casa, se a gente mudar nós mesmos. E eu tenho um hack bem legal para isso, João. Eu gosto de falar sempre em método, né? Eu tenho focado muito na questão de aprendizado, tanto de recebimento de aprendizado quanto entrega de aprendizado, que é: eu sou finito, eu sou limitado a isso aqui que vocês estão vendo. A partir do momento que eu convivo com o Felipe, eu vejo, né, um cara que é estudioso, um cara que tem uma boa eloquência, um cara que gosta de se relacionar, que gosta de um desafio, que é tipo isso que a gente está fazendo aqui. Basicamente, na minha essência, não tinha muitas dessas coisas que tem no Felipe. Qual que é a forma de eu colocar em mim? Convivendo com o Felipe. E qual que é a forma de receber isso do Felipe? Dando alguma coisa para ele. Da mesma forma com o João. Quando eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive eu sempre brinco contigo sobre a questão de ser, né, mais religioso que eu e tudo mais, cara, eu só convivo com quem tem alguma coisa para me entregar. Então, a resposta chave objetiva, João, autoconhecimento, cara, autoconhecimento. E se alguém me perguntar um método, velho, como que eu faço para buscar autoconhecimento? Cara, relacione com outras pessoas melhores que você. Não se compare no sentido de julgar, de se diminuir ou de querer diminuir ninguém. Muito pelo contrário. Conecte, entenda o que você pode integrar, né, para o bem da vida daquela pessoa, perceba o que ela pode fazer para o seu. Quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, com muita tranquilidade você pensa: poxa, isso aqui eu faço melhor que o João, mas paralelamente isso aqui ele faz bem melhor que eu. Estou satisfeito, estou indo 1% melhor do que eu fui ontem. Estou sabendo falar sobre uma palavra, sobre um curso de oratória que você me passou uma apostila, por exemplo, sobre um treinamento, né, que você foi o mestre de cerimônia, e eu nunca fiz aquilo, e eu pensei: poxa vida, é um aprendizado que eu preciso ter, quero conversar com o João sobre isso. E a roupa essa semana que eu elogiei, que eu falei: caramba, você devia usar essa roupa todo dia. Cara, eu sou daltônico, eu vejo um cara com uma roupa diferente, é insumo de aprendizado para mim. Isso combina, eu não sabia que combinava. Então, substituir julgamento pela curiosidade. A curiosidade faz autoconhecimento, autocrítica. Quando assustou, cara, uma pessoa diferente nascendo de você, um mundo diferente abrindo ao seu entorno. O Flávio, né, conhecido nosso, amigão nosso, sempre fala:
transformar o local para transformar o global. Não existe, eu quero ser diretora da ONU. Eu acredito que você vai ser. Eu fomento muito o sonho dos outros. Mas, cara, se você não me falar isso com um plano na mão, Vai ser só não vai falar. dar. Só fala. Muda, cara. Arruma sua cama. Entende? Ajuda o cara que tá ali no sinal, que todo dia você passa. Se você tá com 2 pães aí na bolsa, dá um pro cara. Faz um movimento, troca conhecimento com as pessoas que estão do seu lado. Ao invés de ficar reclamando do seu coleguinha que não performa no trabalho ou na faculdade, você tá pedindo cola, puxa o cara, velho, você quer que eu te ensine isso aí? Eu aprendi um método que pra mim funcionou, às vezes pra você funciona. Então, cara, pra mim a estratégia de mudança é essa: autoconhecimento, autorresponsabilidade, saber que só você é responsável por isso, não esperar nada de absolutamente ninguém. E um hack importante é fazer isso através da relação com as pessoas. A gente busca mais autoconhecimento, se torna a pessoa melhor, e inevitavelmente, se todo mundo fizer esse movimento, não tem como o mundo não ser, né, um lugar melhor para se habitar. Cara, show de bola. E com essa última pergunta, nós estamos finalizando mais um podcast. Te agradecer mais uma vez, né, pela sua presença, disponibilizar a sua agenda para bater um papo com a gente. Simplesmente genial, né? E eu quero te agradecer o Felipe, né, Felipe? Eu agradeço muito essa oportunidade de estar trocando ideias, e não foi nenhuma entrevista, foi uma troca de ideias, onde o Gabriel veio acrescentar para a gente imensuravelmente, enriquecer não só nosso conhecimento, sobre também a visão do empreendedor também, passar a visão também de todos os lados. Foi perfeito. Tenho certeza que todos que vão adquirir esse material vão ter a oportunidade de assistir, vão sair um pouco, que você disse, 1% melhor, porque eu tenho certeza. E como o João falou, você foi genial. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade que você concedeu para a gente e para os nossos colegas também, que vão poder desfrutar desse momento também. Inclusive, Felipe, se você que está nos assistindo tem alguma dúvida, quer conhecer um pouco sobre o Gabriel, deixa aqui nos comentários, né? Chama a gente, vamos bater um papo. Se você quer saber um pouco mais sobre compliance trabalhista, nos procura, né? Procura a GNA, procura o Gabriel, acesse lá o Instagram dele, Gabriel Aguiar. Nepomuceno Aguiar é também advogado e pode te auxiliar em simplesmente tudo de ponta a ponta. Agradeço a todos que ficou até aqui, até esse exato momento, ao Gabriel, ao Felipe, até o NASA que está ali nos ajudando. Muito obrigado e um forte abraço e até mais. Um abraço. Valeu!